Será que ela é a pessoa certa? Essa é uma das principais dúvidas de muitos solteiros. Eu já me fiz essa pergunta, você já se fez essa pergunta, mas hoje eu preciso te falar uma coisa. Se algum dia você quer ter um casamento feliz, bem-sucedido, saudável, realizado, você precisa mudar o seu foco agora mesmo. Porque antes de você encontrar a pessoa ideal, você precisa se encontrar. E é aí que eu te pergunto, você tem se tornado a pessoa certa? Só que antes da gente entrar no tema desse vídeo, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já se inscreveu no canal? Não? Como assim, ó? Tá aqui embaixo, é só clicar no inscreva-se, vai demorar 1 segundo. E se você ativar o sininho, você nunca mais vai perder quando tiver vídeo novo aqui no canal. Olha só que maravilha! E tem muita coisa nova boa vinda por aí. Agora que você se inscreveu, vamos falar sobre como se tornar a pessoa certa. E antes de falar dos princípios, eu quero te falar o motivo que essa pergunta é tão fundamental. Exatamente porque o tipo de relacionamento que você tanto deseja, que você tanto espera, começa exatamente com você. E enquanto você não descobrir o que há de melhor dentro de você, dificilmente você vai conseguir enxergar com clareza o que há de melhor na vida da pessoa que vai estar ao seu lado. E aí, dessa forma, dificilmente você vai ter um relacionamento que dure bem e que dure a longo prazo. E no que isso resulta? Na melhor das hipóteses, apenas um coração quebrado, né? Só que eu sei o que você está pensando, que é muito fácil eu vir aqui expor uma opinião sem nenhum embasamento. Correto, todo mundo já faz isso, mas ao mesmo tempo basta abrir a página do jornal que você vai ver que não está dando muito certo. Então, o que eu estou propondo aqui? De levarmos o nosso relacionamento à altura daquilo que a palavra de Deus diz. Então eu quero compartilhar contigo 5 princípios que eu apliquei na minha vida antes do casamento. Esses princípios que eu vou compartilhar com você sobre se tornar a pessoa certa começa lá no início da humanidade, lá em Gênesis. Porque em um certo momento, depois de ter criado o homem, Deus diz que não é bom que o homem estivesse só. Só que se você reparar bem, essa é a primeira vez na Bíblia que Deus diz que algo não é bom. Ele passa 6 dias criando e tudo é bom. Só que o homem está só, isso não é bom. E por quê? Porque Deus nos criou para relacionamento. Só que antes mesmo da criação da mulher, Adão passa por um certo processo. E esse processo tem 5 etapas. E dessas 5 etapas, nós tiramos 5 princípios. Então vamos lá. A primeira etapa desse processo. Deus posiciona Adão em um lugar. Antes de criar Eva, Deus posiciona Adão no jardim do Éden. E hoje eu te pergunto, aonde Deus está te posicionando? Você está no lugar certo? E é aí que eu vou te contar uma história muito legal de como eu fui me posicionando para aquilo que Deus tinha para minha vida e como eu acabei conhecendo a minha esposa. Em 2013, eu fiz uma viagem para a Suíça e eu não sei te explicar muito bem, mas nessa viagem eu tive a convicção de que algum dia eu ia casar com uma alemã. E para quem não sabe, eu parecia estar no cenário ideal, porque eu estava estudando na BSSM, lá na Califórnia, e lá eu podia encontrar pessoas de todo mundo. E outra coisa que eu também tinha no meu coração é que eu também tinha o desejo de casar com uma pessoa que tivesse feito a mesma escola que eu estava fazendo. Só que em 2014 eu voltei pro Brasil, e eu voltei solteiro. E é aí que eu te pergunto, aonde que no Rio de Janeiro eu ia encontrar uma alemã que tinha estudado na BSSM, hein? Então deixei essa ideia pra lá, achei que era coisa da minha cabeça, e vida que segue. Mas em 2016, Deus colocou no meu coração para eu levar brasileiros para conhecerem a Bethel. E foi aí que surgiu a Revival Trip. Em 2017 eu acabei lançando a primeira edição. E foi nessa viagem, na primeira noite em Reading, que eu conheci uma alemã que falava fluente português, que estava no 3º ano da BSSM e que tinha o coração pro Brasil. Hoje, ela é minha esposa. E é aí que tá a ironia, né? Eu passo 2 anos naquela bendita cidade e não conheço ninguém. Eu volto, anos depois, passo 10 dias e encontro a mulher da minha vida. Só que para isso acontecer, eu precisei ter paz e confiança para saber exatamente aonde o Espírito Santo queria me levar. E é claro que isso não cabe apenas para ser direcionado ao lugar onde você vai encontrar o seu futuro marido e a sua futura esposa. Só que se você não souber aonde o Espírito Santo quer que você esteja, possivelmente quando você entrar em um relacionamento, vocês vão acabar entrando em conflito, querendo até ir para direções opostas. Então você precisa ter muito claro aonde o Espírito Santo quer que você esteja e para onde ele quer te levar. E isso tem sido fundamental para tomarmos cada decisão, tomarmos cada passo em nosso casamento e na formação da nossa família.
O princípio de número 2 é a identidade. No capítulo 2, versículo 8 de Gênesis, diz que Deus colocou no jardim o homem que ele formara. E aí eu te pergunto, como foi que Deus criou o homem? A palavra nos diz que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Você precisa descobrir quem você é em Cristo antes mesmo que alguém te diga quem você é. Sabe por quê? Porque pessoas falham, mas Deus nunca falha. E se a sua aceitação não vier do Pai, você constantemente vai ficar buscando aceitação no que as outras pessoas dizem, em algum outro ser humano, e vai chegar um momento que você não vai aguentar. Ninguém aguenta. Você precisa saber que Deus te dá uma identidade, e se tornando a pessoa que Deus te chamou para ser, é aí que você vai se tornar a pessoa certa. Porque se você estiver capacitado de olhar pelas lentes do Pai, pelas lentes da graça, quem você é aí que você vai estar capacitado de olhar para o próximo da mesma maneira. E é nesse ambiente de graça que o amor genuíno ele flui. E é esse amor que permite que os relacionamentos avancem. Número 3, você precisa saber do seu propósito. Deus colocou Adão no Éden para cultivar a terra. Deus nunca coloca ninguém em algum lugar sem um propósito. E é aí que eu te pergunto, qual é o propósito de Deus para sua vida? Porque diversas vezes eu encontro pessoas que andam perdidas, que não sabem o que fazer, que andam sem propósito. E esse é um dos motivos pelo qual eu vejo pessoas entrando em depressão, porque elas não sabem para onde ir, porque elas se comparam sua vida com a dos outros, comparam suas vidas com aquilo que elas encontram nas redes sociais e acreditam que aquilo que está nas redes sociais que é sucesso, que sucesso é ter tantos mil seguidores no Instagram, que sucesso é ter uma grande influência digital. E por não se sentirem bem-sucedidas devido a essa perspectiva, acabam se sentindo sem propósito. Então olha só, eu acredito que Deus tem algo incrível e específico para cada um de nós, ok? Mas se não entendermos que o nosso principal propósito é amar a Deus e amar o próximo, tudo aquilo que fizermos vai parecer inútil e sem sentido. A palavra nos diz que sem amor, nada serei. Então se o meu coração não estiver queimando por mais de Deus, em crescer na revelação do amor dele, de quem ele é e se satisfazer com esse amor, dificilmente eu vou descobrir o que ele tem para mim. E se carregarmos essa frustração de propósito para os relacionamentos, estamos fadados ao fracasso. E aí a gente entra no princípio de número 4, que é a provisão. Deus coloca no jardim muitas árvores para Adão se alimentar. E aí entra uma frase que eu sempre digo, que Deus sempre nos dá os dois pés. Quando Ele nos dá o propósito, Ele também nos dá a provisão. Só que tem o seguinte, meu amigo e minha amiga, se você não aprender a lidar com a questão financeira sozinho, cara, vai ser muito mais difícil lidar com essa situação quando você estiver casado. Por exemplo, se você vive quebrado solteiro, você quer entrar no relacionamento pra quê? Pra viver quebrado e casado? Confia em mim, você não vai querer isso pra sua vida. E olha só, não me entenda errado. Eu não tô falando sobre ter acesso a poucos recursos ou o fato de que se você estiver passando por uma estabilidade financeira, você não está apto para entrar num relacionamento. Mas eu tô falando de passar por um processo de você aprender que Deus é um Deus do mais do que suficiente e que Ele provê de forma sobrenatural. E também, quando você cresce em sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca na sua mão enquanto você está sozinho, quando você estiver em um relacionamento, isso vai ser ainda mais incrível, trazendo muita unidade para o seu casamento. E princípio de número 5, e um dos meus favoritos. Vamos falar de limites. Deus coloca várias árvores no Éden, mas Ele fala para que Adão não coma de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que esse é um dos meus pontos favoritos para se tornar a pessoa certa? É porque é exatamente nesse princípio que as coisas ficam assim meio fora do controle, sabe como é? E é aqui que a gente trata sobre estabelecer um padrão no nosso relacionamento. E padrão a gente estabelece com limites. E tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu gostei muito, que se você não tiver nenhum padrão antes de entrar em um relacionamento, o próprio relacionamento irá se tornar o padrão pelo qual você irá viver. Só que tem uma coisa aí, muitas vezes esse padrão não está alinhado com a palavra de Deus, não está alinhado com aquilo que Deus tem para sua vida. Mas se você se preparar e quando solteiro você estabelecer um padrão, quando você encontrar algumas situações difíceis, quando você estiver em um relacionamento, ao invés de reagir aos problemas, você vai responder aos problemas. E o que eu quero dizer com isso? Vamos aos exemplos? Vamos dizer que você estabeleceu de viver a sua vida com um padrão de respeito. Aí o seu namorado, a sua namorada, decide levantar a voz para você.
o que você vai fazer? Você poderia reagir, e reagir seria gritar de volta, falar ainda mais alto, mas você decide responder. E responder é trazer a conversa para o tom que você deseja ter. Porque em muitos casos, gritar seria consequência de um descontrole emocional. Só que apesar de parecer um sinal de força, porque a pessoa cresce, a pessoa fala mais alto, parece mais forte, na real é um sinal de fraqueza. É um sinal de fraqueza da carne. Muitas vezes é a falta de domínio próprio. E aí, se você não tem um padrão, esse vai se tornar o normal da sua relação. E você vai acabar tendo uma relação muito aquém daquela que você poderia ter. Vamos para outro exemplo que também é muito comum dos limites serem ultrapassados. Vamos dizer que seu namorado ou sua namorada começa a colocar a mão em lugares que não é muito apropriado, que não é apropriado para a relação de vocês dois e com a relação de vocês com Deus. O que seria reagir? Seria se envolver ainda mais naquela situação. E o que seria responder? Seria parar aquela situação e lembrar os limites pré-estabelecidos. E eu disse pré-estabelecido porque eu espero que vocês tenham conversado antes sobre esses limites. Ah, Gabriel, mas isso que você está falando é impossível. Não. Isso só é impossível se você não estiver bem com você mesmo antes de entrar em um relacionamento. Ou então se você não souber com clareza o que você quer antes de entrar em um relacionamento. Isso só é impossível se você estiver em um relacionamento porque você reagiu à carência ao invés de responder ao propósito e chamado de Deus para sua vida. Isso só é impossível se você se deixar ser guiado pelos seus sentimentos ao invés de ser guiado pelo Espírito Santo. E aí eu quero falar uma coisa para os solteiros. Se você está com alguém que não respeita os seus limites ou que não mostra agora sinais claros de mudança, na boa, sai desse relacionamento. Porque você pode até não ser responsável pela forma como alguém pode agir, mas você é responsável para respeitar a si mesmo. Então, recapitulando, Deus te coloca em um lugar, Deus te dá uma identidade, Deus te dá um propósito, Deus te dá provisão e limites. E tudo volta para Ele, porque na real, se Deus não for o suficiente, nenhuma pessoa jamais será. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, porque é lá que a gente pode interagir mais. E o link eu vou deixar bem aqui na descrição. E semana que vem eu tô de volta aqui no YouTube. Fui!